Bem, conforme combinado com vocês, eu vou aqui fazer uma derivação da equação de ondas para as ondas sonoras. De maneira mais geral, as ondas longitudinais. Então, suponha que eu tenho um gongo, vou lá e martelo nesse gongo. Pam! Aí esse gongo vai oscilar para a direita e para a esquerda. Essas oscilações muito rápidas, né, vão perturbar o ar, ou fluido que ele tiver mergulhado, né, nas regiões adjacentes e criando assim as ondas sonoras. Ou seja, as moléculas vão ser deslocadas para a direita e para a esquerda, formando regiões de maior densidade e regiões de menor densidade. Ou seja, compressões, ar comprimido aqui e ar rarefeito nas regiões intermediárias. Tá? Claro, isso se estende ao longo de toda a trajetória da propagação da onda, né? E é uma direção aqui que eu estou considerando horizontal. Muito bem. Vamos considerar, então, a relação entre densidade e pressão, ou seja, as variações de densidade do ar, essas perturbações vão provocar também variações de pressão. Como essas duas quantidades estão relacionadas? Vamos considerar uma pequena porção de fluido de massa M, que ocupa um volume V. Se eu tiver aumento de pressão, ou seja, se eu tiver compressão, o que acontece com o volume? O volume diminui. Tá? De modo que a razão ΔV sobre V vai ser negativa, e esse sinal menos garante que isso daqui é positivo. Por que eu quero essa quantidade positiva? Porque eu vou definir o módulo de elasticidade volumétrico, que é a propriedade elástica do meio, nesse caso do fluido, de tal forma que a variação da pressão sobre a variação relativa do volume, né, ΔV sobre V, seja positivo. Então, se eu sei que isso daqui é negativo, com esse sinal menos eu tenho uma quantidade positiva, toda vez que ΔP é positivo. Quando ΔP é negativo, é o contrário, o ΔV é que é positivo, e esse sinal menos, de novo, garante que B seja sempre positivo. A densidade ρ do fluido, razão entre massa e volume. Se eu tomar a derivada da densidade com relação ao volume, como ρ depende de volume como 1 sobre V, derivada de 1 sobre V é menos 1 sobre V quadrado. De tal forma que se eu multiplicar os dois lados por dV, eu vou ter dρ igual a menos m dV sobre V quadrado. Bom, isso aqui então são diferenciais. Se eu tornar esses diferenciais diferenças finitas, ou seja, dρ vai para Δρ, dV para ΔV, essa mesma expressão é válida, só que agora em termos de diferenças finitas. E considerando a minha definição dada acima do módulo de elasticidade, eu posso reescrevê-lo, né, reescrevendo ΔV sobre V usando essa relação. Ou seja, pega esse V quadrado que está no denominador e separa em produto de dois volumes, né, V vezes V. Então, eu tenho o ΔV sobre V como está aqui. Isolo o ΔV sobre V nessa relação, ou seja, passa esse fator dividindo, né, para o lado esquerdo, o que eu vou ter é o seguinte, B igual a menos ΔP dividido por menos V sobre M Δρ. Tá? Menos com menos dá mais, V sobre M no denominador dá M sobre V no numerador, vezes ΔP sobre Δρ. Então, concluindo, como massa sobre volume é densidade, então eu tenho essa expressão por módulo de elasticidade volumétrica. E eu posso fazer isso infinitesimal, ou seja, as variações ΔP e Δρ pequenas, ou indo para zero. Nesse limite eu tenho uma derivada de P com relação a ρ. E a derivada é uma derivada parcial, porque a pressão não depende apenas da densidade, depende da temperatura, coisas que a gente não vai discutir em detalhes agora, mas que vocês sabem que funciona assim, né? Você sabe, por exemplo, que se você tiver a mais altas altitudes, além, está aqui no nível do mar, se eu subir numa montanha,
o ar é mais rarefeito, ou seja, a densidade é menor, e as temperaturas são menores, a pressão vai ser outra também, menor. Tá? Então, existe uma relação. Quanto vai ser menor, quanto vai ser maior, aí depende de como que o meu fluido pode ser descrito, né? Qual seria a equação de estado para esse meu fluido. Não vou discutir isso agora, no máximo a gente vai falar do gás ideal. Tá bom? Muito bem. Uma vez que ΔP e Δρ são muito pequenos, né, qualquer perturbação dos valores de equilíbrio de ρ, ou seja, ρ é a densidade, então eu tenho um valor de equilíbrio que é o ρ0. Né? Quando eu faço uma perturbação, ou seja, produzo um som, as variações em torno desse valor são variações muito pequenas, Δρ, da mesma forma na pressão. Né? Então, eu estou considerando essa situação, que o módulo dessas variações é muito menor que os valores de equilíbrio da pressão e da densidade. De tal forma que a minha razão, ΔP sobre Δρ, no limite que essas quantidades vão para zero, essa derivada é calculada nos pontos de equilíbrio, tá? Ou seja, em P0 e ρ0. Então, o módulo de elasticidade pode ser escrito como, onde eu tinha ρ, tenho ρ0, e a derivada é calculada no ponto de equilíbrio, P0 e ρ0. Por exemplo, se eu quiser calcular esse módulo de elasticidade para o ar agora, está uma temperatura de 26, 27 graus, eu sou capaz de determinar a pressão em função da temperatura, a densidade, e esses valores serão os valores de referência que eu estou chamando de P0 e ρ0. Tá? Bom, relação entre deslocamento e densidade. Então, a gente viu a relação entre variação de pressão e variação de densidade, agora vamos ver a relação entre deslocamento e densidade. Deslocamento do quê? Deslocamento do fluido à medida que a onda se propaga, porque o fluido vai oscilar, né, de uma posição a outra e vai ter um deslocamento de uma certa camada, indo para frente e para trás. Se antes na corda a gente tinha oscilações, que era na direção transversal à propagação da onda, agora essas perturbações vão provocar deslocamentos na direção de propagação da onda. Tá? Então, nós vamos ter oscilações para frente e para trás na mesma direção da propagação da onda. Então, esse deslocamento é o que eu estou interessado agora. Vamos ver essa relação. Para isso, vamos considerar um elemento de volume de um fluido, né, onde o som se propaga, e a gente vai considerar esse elemento de uma forma cilíndrica só para facilitar as contas, mas isso não afeta de maneira nenhuma os resultados. Né? O resultado é bastante geral. O eixo OX é o eixo que eu tomei de direção de propagação da minha onda longitudinal. Tá? E aqui está um desenho que eu vou explicar para vocês o que ele significa. Primeiro, eu vou considerar qualquer área transversal desse cilindro é uma área constante A. Tá? E eu vou considerar um volume inicial do fluido que está contido nessa região. E esse volume nada mais é do que essa área, que eu chamei de A, vezes a altura, né, do cilindro, ou seja, a distância que vai do centro aqui até o centro. Essa distância para esse volume inicial, ela está contida entre x e x mais ΔX. Tá? Então, se eu fizer essa diferença, x mais ΔX menos x, ou seja, ΔX, vezes a área, eu tenho o volume V0. Né? A vezes x mais ΔX menos x é A vezes ΔX, o volume inicial. À medida que a onda se propaga, quer dizer, esse elemento de volume do fluido, ele vai se deslocar. Aqui eu estou supondo que ele está se deslocando para frente. Tá? Então, essa base do cilindro, que é a base mais à direita, vai se deslocar até aqui. Tá? Enquanto essa outra base vai se deslocar até aqui. Esse deslocamento dessa base para cá, essa distância que foi deslocada, eu chamei de U de x e t, porque está relacionado a um ponto x a essa base aqui.
O deslocamento dessa outra base para cá, eu chamei de, aqui embaixo, U de x mais ΔX, porque está associado com essa base, tá? E no mesmo instante de tempo t. Então, se você olhar, é uma coisa bastante simples. Esse cilindro menor se deslocou até aqui, formando esse cilindro um pouquinho maior, né? Nesse caso, houve um aumento do volume. E o volume final é o volume contido entre essas duas bases pontilhadas, tá bom? Como é que eu calculo esse volume final? Bom, o volume final vai ser esse volume inicial, que é dado nessa região, né, mais uma variação no volume. Agora pensem comigo. Quem é esse volume final, que é V0 mais um ΔV? Ele nada mais é do que essa posição, né? Na verdade, desculpa, essa posição x mais ΔX mais U de x mais ΔXT, que é esse intervalo, né? Isso aqui me dá essa distância toda, né? Se eu subtrair dessa distância essa outra distância, eu vou ter somente o que me interessa, que é a distância daqui até aqui, que me dá a altura do cilindro final. E sabendo a área, eu tenho o volume. Mas quem é essa distância daqui até aqui que eu tenho que subtrair? Nada mais é do que x mais u de x e t. Então, recapitulando. Daqui até aqui eu tenho o quê? Eu tenho x mais ΔX mais u de x mais ΔX. E daqui até aqui eu tenho x mais u de x. Então, subtrai essas duas quantidades. Eu vou colocar isso aqui, ó. X mais ΔX mais u de x mais ΔX. É aquela primeira distância mais longa. Se eu subtrair a segunda distância, que é a mais curta, que é x mais u de x, eu tenho essa altura desse cilindro tracejado. Se eu multiplico pela área, eu tenho o volume final. E o volume final nada mais é do que o V0 mais um ΔV. Então tá aqui, ó, área vezes aquela distância. Tudo bem? Aí eu simplifico, né? Vamos lá, o que que eu posso simplificar? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho menos x, então o x vai embora, tá? Aí eu tenho ΔX está aqui, tenho u de x mais ΔX está aqui, menos u de x, que está aqui. Eu vou extrair desses colchetes, eu vou extrair o ΔX, ou seja, eu vou colocar em evidência aqui fora, tá? Então, como aqui já tinha ΔX, fica 1. Aqui não tinha ΔX, então eu tenho que dividir por ΔX e multiplicar por ΔX. Aí eu extraio esse ΔX que vem aqui para frente. Resultado, eu fico com A vezes ΔX vezes 1 mais U de x mais ΔX menos U de x, né? Tudo no mesmo tempo, dividido por ΔX. Isso daqui, num limite que ΔX vai a zero, é uma derivada, tá? Del U, del x. E, de novo, derivada parcial porque depende de x e depende de t. E aqui, A vezes ΔX. Bom, A vezes ΔX nada mais é do que o volume V0 que a gente calculou lá em cima. Portanto, o resultado é V0 mais ΔV é V0 vezes 1 vezes V0 vezes du dx. Então, o V0 aqui corta com esse V0, aparece dos dois lados, então eu tenho ΔV igual a V0 vezes du dx. Então, o resultado aqui implica no seguinte. Ops. ΔV igual V0 vezes du dx. Então, passo o V0 dividindo para o lado esquerdo, eu tenho ΔV sobre V0 igual a du dx. Certo, até agora, né, só obtive uma relação, mas o que eu quero é obter a relação entre deslocamento, e nesse caso é densidade, né? Densidade.
Então, tudo isso foi só para calcular essa relaçãozinha, ΔV sobre V0 é del U, del X. Agora, observe o seguinte, a gente já tinha obtido, né, que Δρ é menos ρ ΔV sobre V. Né? Se você lembrar onde é que estava esse resultado. Hum, Aqui. Né? Δρ é menos 1 sobre ρ, ΔV sobre V. Ups. 1 sobre ρ aqui. Não, não, massa sobre volume é ρ, não é 1 sobre ρ. O Δρ, deixa eu reescrever aqui, vai. Δρ é menos ρ sobre ΔV sobre V. É esse resultado que eu estou usando lá embaixo. Tá? Aqui. E o fato de que ρ é a densidade de equilíbrio mais a perturbação. Tá? Portanto, ρ menos ρ0, que é o Δρ, nada mais é do que ρ0 del U del X. Tá? Por quê? Com sinal negativo, né? Por quê? Porque ΔV sobre V é del U del X. Só que, como as perturbações são pequenas, o ρ é aproximadamente o ρ0, por isso que eu coloquei ρ0 aqui. E o ΔV sobre V, o V é o V0, ou seja, o volume também é perturbado numa fração infinitesimal. Então, o ΔV sobre V0 del U del X está aqui. Em outras palavras, Δρ é menos ρ0 del U del X, tá? Onde U depende de x e t. Está aqui a relação entre a variação na densidade e o deslocamento. Agora, observe o seguinte, quando del U del X é positivo, o Δρ é negativo. Isso é fácil, ou seja, você está aumentando, quando o deslocamento é positivo, eu estou criando uma região de rarefação, né? Ou seja, eu estou aumentando o eixo do cilindro e, portanto, o gás contido ali dentro, o fluido contido ali dentro, fica menos denso. Tá? Isso é um resultado que era de se esperar. Mas está aqui formalmente a forma precisa, né, de como que varia essa densidade com o deslocamento. Tá? E, finalmente, qual é a relação entre pressão e deslocamento? Essa é um pouquinho mais elaborada. E por que que eu preciso de tudo isso? Porque é daqui que vai sair a equação de onda. Então, tem um pouquinho só de paciência que a gente já chega lá. Vamos considerar, então, o mesmo elemento de volume cilíndrico que a gente já considerou lá em cima, tá? Onde a quantidade de massa contida ali é simplesmente a densidade vezes o volume que contém esse elemento do cilindro. Muito bem. Essa área dessa base do lado esquerdo, ela sofre uma força que está associada com a pressão do lado esquerdo. Da mesma forma, a área da base do lado direito sofre uma força no sentido oposto, que está associada à pressão do fluido do lado esquerdo. Chamei essas forças de ΔF1 e ΔF2. Tá? O ΔM, ou seja, a massa contida nesse elemento de volume, é ρ vezes ΔV, que é o ρ0 mais ΔV, delta mais Δρ vezes ΔV. Lembrando que Δρ é muito pequeno, então isso é aproximadamente ρ0 vezes ΔV. Então, quem vai ser essa força do lado esquerdo? É a pressão do lado esquerdo vezes a área. E a força do lado direito, eu coloquei um sinal menos, porque ela está apontando no sentido da direita para a esquerda, é menos a pressão ali do lado direito, que atua em x mais ΔX, vezes a área. Ok? Então, quando eu somar essas duas forças, o que eu tenho? ΔF1 mais ΔF2. É só copiar aqui. Menos Px mais ΔX vezes A está aqui, ó. E mais P de x vezes A. Menos com menos. Aqui.
Eu só troquei a ordem porque para ficar o P da coordenada maior menos o P da coordenada menor. Por quê? Porque se eu multiplicar por ΔX, dividir por ΔX e fizer ΔX pequeno, eu vejo o que eu tenho. É menos A vezes ΔX, e vou ter essa razão. Essa razão é bem conhecida de vocês do cálculo diferencial. É a própria definição de derivada no limite em que ΔX vai a zero. Em outras palavras, para ΔX pequeno, isso é a derivada da pressão com relação à posição x, multiplicada por um fator que é menos A vezes ΔX. Então, essa é a força resultante naquele elemento de volume do fluido. Tá? E se eu usar a segunda lei de Newton, para variar, a gente sempre recorre à segunda lei de Newton, a gente sabe que a aceleração daquela quantidade de fluido naquele volume tem a ver com a variação, né, do deslocamento, né? É o equivalente do deslocamento da corda, quando a corda oscilava para cima e para baixo. Só que aqui é para a direita e para a esquerda. Então, o deslocamento U, se eu tomar a derivada segunda com relação ao tempo, me dá exatamente a aceleração. Então, usando a segunda lei de Newton, ΔF é igual a ΔM vezes a aceleração, onde ΔM é a massa naquele elemento de volume do fluido, eu tenho o seguinte, iguala esse lado esquerdo, que é a força, tá? Vezes o quê? O ΔM. Mas quem é ΔM? É ρ0 vezes ΔV. E quem é a aceleração? Del2U, Δt2. Tá? Lembrando que ΔV é A vezes ΔX, então isso daqui está dos dois lados, eu divido a equação inteira pelo volume, né? O elemento de volume. E o que me resta, então, é menos ΔP, ΔX, igual a ρ0, Del2U, Δt2. Essa é a relação, a variação de pressão com o deslocamento. Finalmente, a partir disso, a gente vai ser capaz de obter a equação de onda longitudinal e ver exatamente quem é a velocidade do som, uma vez que eu obtenho a equação de onda. Então, vamos resumir os resultados. Relação deslocamento-densidade, foi a primeira que a gente obteve, está aqui. Só copiei. Relação densidade com pressão, está aqui. Tá? E, finalmente, a relação deslocamento com pressão, está aqui. Foi a última equação que a gente obteve. Tá? Agora, pega essa relação ΔP. Quem é ΔP? ΔP é Δρ, mas Δρ é o quê? Δρ é isso, não é? Então, substitui isso aqui. Você vai ter menos ρ0, ΔU, ΔX. Portanto, ΔP é menos ρ0, ΔU, ΔX, que é esse coeficiente, vezes ΔP, Δρ, calculado no ponto de equilíbrio. Divide os dois lados por ΔX. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou ter essa equação no limite em que ΔX vai a zero. Tá? ΔP, ΔX vira uma derivada. E isso daqui, ó, quando o ΔX vai a zero, a coordenada que depende de x aqui é o U. Né? Lembrando que pressão depende de temperatura, densidade. Quem depende de x aqui é o U. Então, é como se eu tivesse por exemplo, ΔU, ΔX e um ΔX de novo. Isso é uma derivada segunda de U com relação a quem? A x. Tá? Então, eu fico com expressão final. Isso aqui vira uma derivada, menos ρ0, ΔP, Δρ. Isso aqui fica uma derivada segunda no limite que ΔX vai a zero. Tá? Muito bem. Agora, a última expressão que eu vou usar é a seguinte. O lado direito dessa equação, eu estou só reproduzindo aqui. Tá? Só troquei a posição, né, do ΔX com ΔP, Δρ. Posso fazer isso porque são derivadas independentes. E o lado esquerdo, que é ΔP, ΔX, eu estou usando a terceira relação que a gente obteve. Eu substituo isso aqui, tá?
E eu fico com esse resultado, ρ0, del2u, del T2, com sinal negativo, então fica menos ρ0. Então, o menos daqui com o menos aqui fica mais, por isso que eu nem coloquei o menos aqui, ficou mais. Tinha o menos, ficou mais. O ρ0 está dos dois lados, ele vai embora. Então, resultado, del2u, del T2, é alguma coisa vezes del2u, del x2. Isso lembra para vocês uma equação já conhecida. Passa isso daqui para o lado direito, então eu vou ficar com o seguinte. Del2u, del x2, passa isso dividindo para o lado esquerdo e passa o lado esquerdo para o lado direito. Então eu vou ter uma derivada segunda com relação a x, menos 1 sobre isso daqui, vezes a derivada segunda com relação ao tempo. Tá? Isso é uma equação de onda, ó, onde o deslocamento, é a função de onda que deve obedecer essa equação. O de xt é o deslocamento que eu tenho chamado nas aulas de S de xt, porque o Halliday chama de S de xt. E quem é a velocidade? Bom, se vocês lembram da equação de onda que a gente tem trabalhado até agora, a equação de onda é sempre assim, né? E o elemento que aparece aqui é uma velocidade ao quadrado. Portanto, essa derivada é a velocidade do som ao quadrado. E, portanto, a velocidade do som é a raiz dessa derivada. Né? Eu preciso saber calcular essa derivada para poder predizer qual vai ser a velocidade do som. Mais do que isso, se vocês lembrarem do nosso resultado lá em cima, o coeficiente de elasticidade, ele está associado justamente com essa derivada que aparece aqui. Em outras palavras, isso daqui, essa derivada nada mais é do que o coeficiente de elasticidade dividido por ρ0. E, portanto, a velocidade do som é o coeficiente de elasticidade dividido por ρ0. Tá? Então, está justificado aí porque que lá atrás eu defini como velocidade do som a raiz do módulo de elasticidade por ρ0. Isso daqui, embora não seja mandatório, eu vou fazer rapidamente, mas é mostrar que tanto o ΔP quanto o Δρ também obedecem à mesma equação de onda. Tá? Esse é o passo final. Como é que eu faço isso? Tá? Vamos pegar a equação de onda para o deslocamento. Está aqui. A gente acabou de obter ela em cima. E vamos fazer o seguinte, vamos derivar mais uma vez com relação a x. Então, derivo os dois termos com relação a x. Tá? Continua sendo zero, né? Uma das derivadas, como as derivadas comutam, eu posso passar uma pela outra, eu vou ter uma derivada del u, del x, que está aqui. E aqui eu vou ter del u, del x, né? Depois derivada duas vezes com relação ao tempo. Derivada com relação a x com relação ao tempo também comuta. Não sei se vocês já aprenderam isso no cálculo, mas você pode usar isso sem medo, porque isso é verdade, dá para mostrar formalmente que isso é verdade. Então, observe. Eu tenho uma equação de onda, porque aqui é a mesma equação de onda, só que agora para a derivada de u com relação a x. Mas se você lembrar, a derivada de u com relação a x está associado com Δρ, a menos de uma constante. Tá? E também du, dx está associado com ΔP a menos de uma constante. Uma constante, nesse caso, é só o ρ0, menos ρ0, e nesse caso é menos ρ0 vezes a derivada de P com relação a ρ calculado num ponto de equilíbrio, que também é um valor fixo. Então, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. De tal forma que, se isso é uma equação de onda para a derivada de U com relação a x, ela é uma equação de onda também para Δρ e para ΔP. Tá? É só reescrever em termos de Δρ, está aqui. Como tem o menos ρ0 aqui, eu multiplico a equação inteira por ρ0, que é uma constante, e eu vou ter uma equação só para ρ. Tá aí, equação de onda para Δρ. Faço a mesma coisa para ΔP. Como isso daqui é uma constante, isso aqui é uma constante, multiplico toda a equação pela mesma constante, eu tenho uma equação de onda para ΔP. Então está demonstrado que tanto Δρ e ΔP obedecem à mesma equação de onda. Veja que eu não precisei mexer na velocidade, e a velocidade, então, é a mesma que definida acima, que é a raiz do módulo de elasticidade sobre ρ0, ou a derivada da pressão com relação à densidade calculadas no ponto de equilíbrio. Tá?
Bom, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que a gente está tratando o ar, né, como um gás ideal. Tá? Claro que não é. Exceto se tiver uma montanha bem alta, talvez lá no Everest, onde o ar é bastante rarefeito, mas é uma bela aproximação. Então, a equação dos gases ideais, a gente vai ver lá mais adiante, mas aquela é obtida empiricamente, né? PV igual a nRT. N é o que te dá a quantidade de matéria, né? Se eu multiplicar pela massa molar, eu vou ter uma massa. Divide pelo volume, você vai ter a densidade. Portanto, a pressão é proporcional à densidade. Para uma temperatura fixa, né, é uma constante vezes a densidade, que eu chamei de beta. Tá bom? Então, calcular a velocidade do som nessa situação é calcular, né, quem é dp dρ. dp dρ, é só derivar aqui, é beta, é essa constante beta que eu quero saber. Mas quem é essa constante beta? Bom, pega um valor de referência, um valor que você não está ali, por exemplo, em cima de uma montanha, qual é a pressão lá e qual é a densidade? A densidade vai ser esse lado direito dividido por V, uma constante aí, ah, que é o próprio beta, né? Então, se eu sei a pressão e sei a densidade naquele ponto, eu basicamente sei quem é a velocidade do som. Tá? Ah, P0 sobre ρ0. Vamos considerar, por exemplo, uma temperatura de 0 graus Celsius. A densidade nessa temperatura é 1,293 kg por metro cúbico, densidade do ar, e a pressão uma atmosfera, 1,03 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. É só substituir esses dois valores aqui, né, e que você vai obter uma velocidade da ordem de 280 metros por segundo. Esse tipo de cálculo foi realizado por Isaac Newton. Tá? E, na prática, ele está considerando que essas variações de pressão com a densidade se dão com uma temperatura constante. Tá? Ou seja, a temperatura não varia. Senão, não poderia supor isso daqui, né? Supor que isso daqui é uma constante vezes ρ, porque com a temperatura variando, né, à medida que a pressão varia, eu não posso supor que é só uma constante vezes ρ, mas teria uma dependência na temperatura. Tá? Só que 280 metros por segundo, quando você vai lá e observa a velocidade do som, né, nessas condições, é da ordem de 332 metros por segundo. Então tem um erro bastante razoável aí, né? Não dá para desprezar. Qual é a explicação correta? A explicação correta foi dada pelo Marquês de Laplace, Pierre Laplace, 1816. E a ideia do Laplace é a seguinte: essas compressões e expansões, né, de fluidos se dão de forma tão rápida, você não tem tempo, né, de que a temperatura se uniformize, ou seja, não dá para fazer isso a temperatura constante, você não está nem em equilíbrio, para falar a verdade. Né? Porém, numa situação como essa, com pressões e expansões tão rápidas, o processo se dá tão rapidamente que não dá tempo de trocar calor. É o que a gente chama de um processo adiabático. Essa foi a suposição do Marquês de Laplace. Nessa situação, a gente vai mostrar mais adiante, falarmos dos gases ideais, na teoria cinética dos gases, a gente vai mostrar que a pressão depende da densidade, né, dessa forma, uma constante vezes a densidade elevada a um fator gama. E esse fator gama a gente vai determinar também. Tá? Na verdade, é uma razão entre calor específico, pressão constante, sobre calor específico, volume constante, que para o ar é aproximadamente 1,4. Tá? Bom, então eu tenho que recalcular a derivada dp dρ. Quem é dp dρ? dp dρ, cai o gama, multiplicando, fica gama menos 1 aqui, portanto, B gama ρ0 a menos 1. Tá? Bom, agora resta saber quem é isso que está sob a raiz. Aí você vai observar o seguinte, tá? ρ0 elevado a gama menos 1 nada mais é do que ρ0 elevado a gama dividido por ρ0. E B vezes ρ0 elevado a gama nada mais é do que P0. Né? Só pôr o zero aqui, você vai ter o P0. Então,
esse fator laranja nada mais é do que P0. Então, eu tenho P0 sobre ρ0 vezes gama. Tá? Em outras palavras, nas mesmas condições que eu calculei aqui, eu tenho P0 e ρ0. Uso esses mesmos valores. Tá? Você teria essa velocidade, só que agora multiplicado por um fator que é raiz de gama. Tá? Raiz de 1,4. Se você fizer esse cálculo, 280 vezes raiz de 1,4, você vai obter aproximadamente 331 metros por segundo. Está muito bom, né, comparado com a velocidade observada a essa temperatura e pressão. Tá? Bom, tá aí. O último exemplo, velocidade do som na água. Então, a água, quando submetida a uma variação de pressão de cerca de 20 atmosferas, o volume de 1 litro de água, a temperatura ambiente, decresce de uma quantidade que é ΔV, que é menos 0,9 centímetros cúbicos. Tá? Bom, com isso eu consigo calcular o ΔV sobre V. Estou falando de 1 litro de água. 1 litro de água equivale a um volume de 1.000 centímetros cúbicos. E a variação é dada, né? Quer dizer, você vai lá e faz o experimento, a variação é de menos 0,9 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos vai embora, não preciso nem transformar em metros cúbicos. Então, ΔV sobre V é menos 9 vezes 10 a menos 4. Tá? Ora, e o ΔP? O ΔP é dado, são 20 atmosferas, uma variação de pressão de 20 vezes 10 à quinta, então dá 2 vezes 10 à sexta newtons por metro quadrado. Tá? Então eu tenho o ΔP, tenho o ΔV sobre V. Né? Então é só dividir esse ΔP por isso, você tem o B, que é o módulo de elasticidade. Então, se vocês calcularem isso daqui, dá aproximadamente 2,2 vezes 10 à nona. E a densidade da água é aproximadamente 1.000 quilogramas por metros cúbicos. Então, se você fizer B sobre ρ0, que é a velocidade do som, raiz, né, você vai obter algo em torno de 1,483 vezes 10 à terceira metros por segundo, que são 1.483 metros por segundo. Muito bom. Aproximadamente isso mesmo, a velocidade do som na água. Tá? E nos sólidos, né, aí você teria que fazer experimentos para ver quanto que você conseguiria obter para o módulo de elasticidade, qual é a densidade do sólido, mas você vai observar que nos sólidos essas velocidades são basicamente o dobro, né, um pouco mais do que o dobro da velocidade do som na água. Tá? E muito maior do que a velocidade do som no ar, né? Cerca de 10 vezes maior. É por isso que quando você encosta o seu ouvido num trilho de trem, você é capaz de ouvir o trem chegando antes de ouvir o barulho dele no ar. Bom, é isso que eu queria falar, só para complementar as aulas, para que vocês entendessem quais as relações entre variações de densidade, variação de pressão e deslocamento. E que os três obedecem a equações de onda, que são a mesma equação de onda. Tá? Então, todas essas quantidades obedecem às mesmas equações de onda. E a velocidade do som, né, escrita em termos ou dessa derivada ou em termos do módulo de elasticidade sobre ρ0. No fim é a mesma coisa, só que dependendo do problema você vai precisar usar uma relação ou a outra. Tá bem? Então é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.